Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu quero começar já te fazendo uma pergunta. O que você faria nessa posição que está aparecendo aqui no tabuleiro depois do lance torre C8 do meu adversário? Bom, talvez você já tenha algumas ideias só de bater o olho, mas talvez você fique na dúvida. Qual o meu próximo lance? Qual plano usar na posição? E essas são dúvidas muito frequentes na cabeça dos jogadores. O que eu faço agora? Qual é o meu plano? Por isso, eu resolvi trazer nesse vídeo para você 3 passos simples que você pode usar para sempre encontrar o melhor lance na posição. Para encontrar isso em qualquer posição, seja uma partida de blitz, uma partida de torneio, basta você usar esse passo a passo. Então bora começar aqui vendo essa posição que está no tabuleiro, é de uma partida que eu joguei no chess.com, uma partida de 3 minutos, eu estava jogando de brancas contra um também grande mestre, o grande mestre Michael Royce de Israel, que tem ali os seus 2.950 ali no chess.com, acredito que ele tem ali por volta dos 2.600 de rating feed, é um jogador bem forte, e nessa posição ele acabou de fazer o lance torre C8, que o computador já dá aqui uma interrogação. E agora, o que fazer? Sempre que você chegar nessa situação que você precisa encontrar um plano, é interessante que você faça 3 perguntas. E quais perguntas são essas? Cada uma das perguntas elas vão te dar mais informação sobre a posição, para que assim você chegue no plano correto. A primeira pergunta, ela é relacionada à estrutura de peões. Você vai se perguntar o que a estrutura de peões pede. Porque muitas vezes essa estrutura de peões ela já vai dizer qual é o seu plano. Eu falo bastante isso para os meus alunos na Chessflix para observar primeiro a estrutura, porque às vezes só a estrutura já fala o que você tem que fazer na posição. E, por exemplo, nessa posição aqui, depois de torre C8, é um exemplo que a estrutura de peões já diz o que você tem que fazer. Porque quando você observa a estrutura, você vai olhar o quê? Para pontos fracos na posição, de repente um peão fraco, peões dobrados, uma casa fraca na posição, em alguma debilidade que exista, ou então alguma debilidade que você pode criar na estrutura de peões do adversário. Então, observando essa posição, a gente pode ver que tem aqui uma estrutura de peões de uma defesa francesa, onde o peão de D4 acaba sendo um ponto fraco na posição das brancas, é a base da cadeia de peões, precisa ficar sendo defendida por peças. Então esse seria um problema, mas o preto não está criando nenhuma ameaça no peão de D4. A casa C3 seria uma casa fraca na posição, a casa 3 também, mas não é nada para se preocupar no momento, não está conseguindo invadir essas casas, não está acontecendo nada demais. E aí, se a gente observar a estrutura de peões aqui na ala do rei, dá para perceber que não tem nenhuma debilidade e existe um peão lá em H5. E esse peão em H5, se avança até H6, ele pode criar debilidades na posição do adversário. Então, esse é um caso onde, olhando apenas para a estrutura de peões, você já consegue descobrir qual é o melhor lance. Dependendo da posição, você vai precisar fazer as outras 2 perguntas que eu vou te ensinar nesse vídeo. Mas às vezes só com essa pergunta da estrutura de peões, identificando os pontos fracos, as debilidades, você já consegue resolver o problema. Então depois de torre C8, esse lance interrogou porque ele permite H6. Depois de H6, as pretas vão ter que criar uma série de fraquezas na posição. Porque tomar em H6 é suicídio, bispo H6 e já tá quase levando mate, vai chegar uma dama em G4 em algum momento. Se jogar outro lance permitindo a tomada em G7, vai destruir o rei das pretas também. Então o próximo lance, G6, é um lance que é forçado o preto fazer. Mas ele pagou um preço alto para isso, que foi enfraquecer toda a ala do rei. A casa F6 está fraca, todas as casas pretas estão fracas nesse momento. Agora vem de novo a situação. O que fazer no meu próximo lance? Qual é o meu plano? E agora você vai utilizar da segunda pergunta, que você vai se perguntar o seguinte: como está a atividade das minhas peças? Então, nessa pergunta, eu quero que você olhe para as peças, para as suas peças, para as peças do adversário também,
quais peças estão ativas e quais peças estão passivas. Porque com isso você começa a ter ideias de quais peças devem ser trocadas, quais manobras você pode fazer na posição. Então, as duas perguntas combinadas, estrutura de peões mais a atividade das peças, ela já vai te dar uma série de planos do que fazer na partida. Então, por exemplo, observando as peças menores primeiro. O bispo de E3 seria o nosso bispo mau, seria o bispo que está sendo limitado pela própria estrutura de peões. Os peões em casas pretas, aqui em D4 e E5, acabam limitando a atividade desse bispo. Ele é bem mais passivo do que o bispo do adversário, o bispo de E7. Como ele é um bispo de casas pretas, ele está na casa de cor oposta aos peões centrais, ele tem mais liberdade, ele tem mais casas para ir. Então, olhando essas duas peças, já dá para perceber que seria uma troca interessante, trocar o bispo de E3 pelo bispo de E7. Observando os cavalos, o cavalo de F3 ele tá ok na posição, controlando casas centrais, enquanto o cavalo do adversário está ali no canto do tabuleiro. Então, o cavalo de F3 ele está mais ativo do que o cavalo de A5. Se observar agora as peças maiores, dama e torres, a dama ela pode ser desenvolvida a qualquer momento, assim já conectando as torres, e pode ser que as brancas tentem lutar pela coluna C. Já o preto está com a dama bem ativa e também buscando lutar pela coluna C. Agora, pensando nisso, na atividade das peças, nessa avaliação que nós fizemos aqui, combinado com a estrutura de peões, aquelas debilidades que surgiram na posição, qual seria o seu lance de brancas? Bom, talvez você tenha chegado à conclusão, o lance que eu joguei na partida, que foi o lance Bispo G5. Bispo G5 com o objetivo de trocar a nossa pior peça, a peça que está mal colocada, e trocar pela peça que defende as fraquezas no rock do meu adversário, porque ele está cheio de debilidades ali no rock, na estrutura de peões. Então olha que combinando essas duas perguntas, já é possível chegar nessa conclusão. E depois do lance Bispo G5, ele está numa situação complicada, porque já vai trocar esse bispo. E trocando o bispo, dá para pensar um dia minha dama chegando lá na casa F6. Então veio aqui cavalo C6 e agora dama D2. Bispo toma E7 já seria um bom lance. Eu preferi jogar dama D2 para trazer a minha dama para o ataque. E agora ele faz dama B4. E nós chegamos na terceira pergunta que você deve fazer na partida para entender mais sobre a posição, que é: o que o meu adversário ele quer fazer no próximo lance? Qual é a ideia dele? Essa é uma pergunta extremamente importante, porque muitas vezes o último lance do seu adversário, ele também já diz o que você tem que fazer. Você tem que defender uma ameaça, você tem que, de repente, fazer uma troca. Então, preste muita atenção no último lance do seu adversário. E aqui com o lance dama B4, meu adversário ele quer trocar as damas. E vamos pensar o seguinte: essa posição com as debilidades na ala do rei, eu vou conseguir explorar isso melhor com a presença das damas ou sem as damas? E aqui é claro que com as damas eu tenho muito mais chances de criar ameaças na ala do rei. É possível, de repente, jogar um final com o peão lá em H6 e ser interessante? É possível. Mas, por enquanto, eu posso tentar manter as damas. Então aqui, o que eu estava imaginando durante a partida? Eu estava imaginando minha dama chegar lá na casa F6 em algum momento, porque assim eu teria um tema de mate na posição. Pensando nisso, a gente consegue chegar no próximo lance, que é o lance dama F4, com o objetivo de evitar a troca das damas e trazer a dama para o ataque, trazendo a dama assim para a ala do rei. Veio o lance bispo G5 e agora dama G5. E o resultado dos últimos lances é que o branco tem aqui uma clara vantagem, o computador dá mais de um ponto de vantagem já na posição, porque eu tenho vários temas de mate, tem debilidades na posição do adversário também, então eu posso ir melhorando essa posição e tenho uma vantagem muito grande. Utilizando dessas três perguntas, em qualquer situação, em qualquer posição, você pode ter mais ideias e assim chegar no melhor plano. Avançando aqui então, as pretas fizeram dama E7 para trocar as damas, não permitiu o meu dama F6.
Eu segui com dama E3, lembra que eu não quero trocar as damas, e agora meu adversário fez F6, é um lance bem comum na defesa francesa para tentar criar algum tipo de contrajogo no centro. Então eu tomei em F6, dama por F6, e aqui novamente eu poderia utilizar das 3 perguntas que eu estou te ensinando aqui no vídeo. Por exemplo, depois de dama F6, qual seria o seu plano? Você pode fazer um teste agora. Primeiro, estrutura de peões. O que a estrutura de peões ela está te dizendo depois dessas trocas em F6? Se a gente observar a estrutura de peões aqui do adversário, dá para perceber que além das debilidades na ala do rei, agora surgiu uma outra debilidade que é o peão em E6. Esse peão é um peão atrasado, que ele tem que ser defendido por peças. Ele não tem como defender ele com outros peões, porque os peões já avançaram, ele ficou para trás, por isso que é um peão atrasado. Então é uma fraqueza na posição do adversário. Então já está claro que as brancas elas precisam explorar essa fraqueza, explorar o peão de E6. Pensando nisso, eu fiz o lance torre de F E1. E por que a torre de F E1? Para deixar a possibilidade de trazer a torre de A para C1. Assim eu fico com as duas torres ativas nas colunas abertas, colunas semi-abertas da posição. E estou pressionando ali a debilidade, que é o peão de E6. Na partida seguiu então torre de C8, torre de A C1. Sigo melhorando ali a minha posição, dama F4. E agora eu faço o lance A3. Bom, o que está acontecendo na posição? Ele está querendo simplificar, por isso que ele propôs a troca das damas. E eu estou tentando controlar a casa E5. Então, são as ideias da posição? Novamente, gira em torno de melhorar as peças e aproveitar as fraquezas na estrutura de peões. O peão de E6 está fraco e a casa E5 também é uma casa fraca, que eu posso colocar o meu cavalo ali em algum momento. Mas, por enquanto, o cavalo dele está defendendo essa casa. Por isso que eu faço A3, com a ideia de fazer B4 e B5, assim podendo invadir a 7ª fileira com a torre em algum momento e podendo colocar o cavalo em E5 em algum momento também. E assim eu vou melhorando a minha posição. Percebe que a posição ainda não é uma posição ganha, eu tenho uma vantagem grande, eu tenho que ir sempre melhorando. Então com essas perguntas eu consigo ir tomando melhores decisões estratégicas na posição. Ele trocou as damas, torre toma, torre F4, faço agora a torre D1, defendendo o peão. Não é o mais preciso da posição, B4 era mais forte com a ideia de B5, porque não é bem uma ameaça tomar o peão de D4, porque depois das trocas eu estou invadindo a 7ª fileira. E aquele peão em H6 que era importante com a presença das damas, ele continua sendo importante agora também, porque ele cria alguns temas de mate na posição, combinando a torre invadindo a 7ª, de repente as duas torres invadindo a 7ª. Mas aqui na partida eu joguei torre D1, veio torre F5, B4, agora eu sigo com um plano de fazer B5, A6 e agora eu faço torre de D, E1, pressionando o peão de E6. Então sempre vai girando em torno daquilo, estrutura de peões, atividade das peças e o que o meu adversário ele tá querendo fazer na posição. Na partida veio torre F6, eu segui com G3 para melhorar assim o meu rei, rei G2 e agora ele veio com rei F8. Bom, e essa é uma posição que tá ficando delicada para o meu adversário. Aqui tinha algumas opções bem interessantes, como G4 para G5, mas eu acabei fazendo torre E2, não é o mais preciso da posição, continua como uma posição interessante, mas era melhor G4. Ele veio com rei E8, tentando trazer o rei para ajudar na defesa do peão de E6. E agora eu faço A4. Lembrando que é uma partida de blitz, então me parecia um lance bem interessante. Esse A4 sacrificando um peão, podendo jogar B5, colocar o cavalo em E5. E eu calculei que não era possível o cavalo por B4, que esse lance perderia imediatamente. Só que ele tinha um recurso interessante na posição. Então lembra que além das perguntas estratégicas, é importante olhar para as ameaças concretas. Lembra da terceira pergunta? O que o seu adversário quer fazer? Na partida, nem eu nem ele, na partida ali de Blitz, nós vimos a ideia que ele tinha aqui o recurso torre por F3 sacrificando a qualidade. Esse lance era bem forte, porque agora se rei toma, ele tem cavalo por D4 duplo, recuperando a torre e assim ficando com um peão a mais.
E se eu tomo de torre, acontece o mesmo, cavalo D4, e aí eu teria que jogar um final de torres com um peão a menos. Mas ele não viu, depois de A4 ele jogou cavalo por B4. Só que esse lance perde por conta de cavalo G5 e não tem defesa pro peão de E6. Se agora ele jogar, por exemplo, um lance como rei D7, eu posso jogar torre B2. Torre B2 tocando no cavalo, e quando ele voltar esse cavalo, já tá levando um torre por B7, por exemplo. É uma posição bem delicada de se jogar aqui de pretas. Depois de cavalo G5, ele faz aqui cavalo C6, cavalo toma E6, rei F7, e aqui que ele fica completamente perdido na posição, porque leva cavalo G5 cheque, rei F8, torre por E7, cavalo por E7. Na verdade, ele já abandonou nessa posição, que depois de cavalo E7, eu tenho um cavalo para H7 duplo, e agora ele tem que abandonar a posição. Bom, é uma partida onde eu utilizei sempre ali as 3 perguntas para chegar na conclusão. E essas 3 perguntas você também pode usar nas suas partidas. Talvez você tá pensando, tá, Evandro, mas eu preciso conhecer mais temas estratégicos. E é aqui que eu quero aproveitar para te apresentar o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode aprender comigo e com outros grandes mestres. E ali dentro do Chessflix você vai ter acesso às nossas trilhas de treinamento. Por exemplo, na trilha que te leva até os 1500 de rating, você tem uma série de aulas sobre estratégia, onde você vai aprender esses 3 elementos que eu acabei de te ensinar aqui e aprofundar neles. Então, na estrutura de peões, entender o que é uma casa fraca, como explorar casas fracas, como criar casas fracas, como criar debilidades, entender sobre estruturas típicas como peão isolado, peões dobrados, maiorias de peões, ataque da minoria, entender sobre as peças, a avaliação das peças, então cavalo, bispo, torre, em qual momento trocar o bispo, qual momento trocar o cavalo também, e entender como lutar contra as ideias do seu adversário. Dentro do Chessflix, você tem acesso ali à trilha ideal para o seu nível de jogo, para assim desenvolver as suas habilidades. E para você fazer parte do Chessflix, basta você entrar para nossa lista de espera, o link está aqui na descrição desse vídeo, que assim que for abrir uma nova turma, tiver novas vagas, você é avisado primeiro, podendo assim entrar com uma condição especial, beleza? Bom, então agora colocar em prática essas 3 perguntas é o seu desafio. Você já pode começar a testar isso quando você estiver jogando. Quanto mais padrões estratégicos você conhecer, mais partidas, mais exemplos você conhecer, mais fácil é para tomar as decisões, mais rápido você vai tomar essas decisões. Mas começa já a fazer esse teste. O que a estrutura de peões pede? Como está a atividade das minhas peças? O que o meu adversário quer fazer com o próximo lance, beleza? Bom, espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido mais com esse vídeo. Vamos ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.